Nossa Senhora, cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus, através da liturgia da igreja, vem nos dar pistas de como viver de forma que lhe agrade. Eu acho bonito esse cuidado que Jesus tem e que através da igreja chega até nós, e esse cuidado com cada passo que a gente dá. Jesus, no seu ministério, 3 anos de ministério público, ele se preocupou com cada detalhe para a salvação dos homens. Ele não omitiu nada. Ele trabalhou noite e dia para deixar tudo mastigado para a gente, né? Para deixar todas as formas de oração, todas as formas de ação que agradam de fato a Deus, para que os homens não fossem enganados, agindo e orando de forma errada, porque ninguém lhes ensinou certo. Então Jesus teve esse cuidado de mostrar com suas atitudes e também com suas palavras a forma de como ser um seguidor de Cristo de verdade, alguém que agrada a Deus. E aqui, nesse texto de hoje, de forma particular, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. É interessante que Jesus começa dizendo assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Esse versículo tem várias maneiras erradas de serem interpretados, e principalmente pelos protestantes e as outras denominações cristãs condenam a oração católica do terço, por exemplo, do rosário, né? A oração, a liturgia, né? Como se fosse uma repetição de coisas, né? Como se a missa mesmo fosse uma repetição da mesma oração, né? Então, se entendem de forma completamente distorcida o ensinamento do Senhor Jesus a seus discípulos, né? Primeiro, a missa, né? A missa é o maior culto que o homem pode prestar a Deus, porque na missa quem está fazendo a intermediação da coisa entre nós e Deus, quem está ligando o céu na terra é o próprio Deus. Então a missa é Deus pelos homens, não os homens por Deus. E a missa não se repete. Isso é importante, isso é uma catequese importante. Vocês devem ter aprendido quando era criancinha, mas vamos relembrar. A missa não se repete. A missa é única. A missa é celebrada muitas vezes, mas é uma só missa. Só existe uma missa celebrada por Cristo em o seu corpo de forma cruenta, ou seja, com derramamento de sangue. As celebrações de forma incruenta desse mesmo mistério, já se diz, é a celebração do mesmo mistério. Ela acontece fora do tempo, fora do espaço, somente cronológico. A missa está na eternidade, então ela não tem antes e depois. A missa é um acontecimento único, celebrado muitas vezes. Então se celebra. A oração, as orações católicas de forma geral, as orações que são escritas e a gente lê, que os santos ensinaram, ou que, como o terço, por exemplo, o rosário, ensinado pela Virgem Maria, e também por muitos santos, e ratificado por muitos papas. Então, como entender esse versículo quando Jesus fala, não fique repetindo as coisas? Como entender isso? Que não serão ouvidos por repetição de palavras ou por força de palavras.
Jesus, eu disse acho que ontem, ou em alguma direção atrás, Jesus falava aos seus discípulos num contexto religioso e cultural da época dele. Claro que é o ensinamento eterno, porque ele é filho de Deus, então chega a nosso tempo também. Mas é importante a gente ver o contexto. O que era comum naquela época? Era muito comum entre eles, entre os pagãos e entre os judeus e os fariseus, saduceus, todos eles, elevarem suas preces a Deus à força de palavras bonitas e em praça pública. Então, era considerado um rezador, vamos dizer assim, um rezador melhor, aquele que falava mais bonito em praça pública, e todo mundo está vendo a reza dele. Então ele fazia aquelas poesias maravilhosas e orações, né, toda como se fala, né, na linguagem erudita, né, e ficava aquela coisa maravilhosa, mas sem conteúdo, sem coração. Jesus está dizendo aqui, orar, sem colocar o coração na prece, é em vão. Ninguém é ouvido por força de palavras, entende? Por força de palavras, ou por palavra mais bonita, frase mais bonita. A oração, ela tem que ser coração no coração de Deus. Porque o mesmo Jesus, senão Jesus teria entrado em contradição, né? O mesmo Jesus diz em Mateus 7, de 7 a 8, está dizendo assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abrirá. É o mesmo Jesus. Então Jesus não está proibindo a oração, o terço, o rosário ou a repetição dos salmos, como era muito comum. Jesus rezava a repetição dos salmos porque era uma oração judaica comum, todos os judeus rezavam sempre a repetição dos salmos, e até hoje reza. Jesus condena a oração de palavras apenas para impressionar, uma oração externa, onde não tem coração. Por isso que ele ainda cita: vosso Pai já sabe o que vocês precisam, não precisa ficar falando bonito. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o vosso Pai sabe quem você é, não precisa parecer quem você não é, né? Vosso Pai sabe muito bem quem você é. E é importante também outra passagem, no Evangelho de São Lucas 18, de 1 a 8, onde se narra, quando Jesus ensina a oração, a conquistar a Deus pela oração, a estar diante de Deus, a oração, a força que tem a oração insistente diante dele, ele compara com um juiz injusto. No Evangelho de São Lucas, de 1 a 8, diz assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo esse juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, pensou o juiz, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça a ela, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então Jesus está usando essa parábola como um exemplo de como deve ser a oração insistente dia e noite diante de Deus. Por isso que a repetição da oração nunca foi condenada por Deus, jamais, né? Voltando novamente ao que eu disse no começo, é condenado, o que Jesus condena aqui nessa oração é a oração sem coração, palavras só por palavras. Outra coisa importante dessa reflexão, quando Jesus ensina o Pai Nosso é mais do que uma fórmula de oração, muito mais. O Pai Nosso é um diálogo de compromisso entre o homem e Deus. Ele é um diálogo de compromisso. Ele não é só uma oração para ser repetida com palavras que vão ao vento, como
Jesus acaba de condenar aqui. Não deve ser assim. O Pai Nosso, ele é uma proposta, são pedidos e propostas entre o homem e Deus. A gente está santificando o nome de Deus, agradecendo a Deus no Pai Nosso. Nós estamos pedindo a Deus que venha até nós o reino dele. Quando nós pedimos para Deus que o reino dele venha até nós, nós estamos dizendo que nós preferimos o reino dele do que o reino deste mundo. Então é um compromisso. Do que as coisas desse mundo, as ilusões desse mundo, as tentações desse mundo. Nós estamos dizendo no Pai Nosso que venha a nós o vosso reino, porque nós somos do vosso reino, nós não somos deste mundo, somos do vosso reino. Então venha até nós o seu reino, seja feita a vossa vontade. É outro compromisso que assumimos no Pai Nosso. E às vezes, se a gente rezar palavra por palavra, assim, sem prestar atenção no que falamos, ela não faz sentido, porque não tem o coração dentro. Quando nós dizemos, venha, faça-se a sua vontade, nós estamos dizendo para Deus que nós preferimos que se faça o que Ele quer do que o que nós queremos. Então nós colocamos coração na oração, e é exatamente isso que Jesus ensina. Quando pedimos o pão necessário para cada dia, acreditamos na providência. Nós estamos dizendo a Deus, eu creio na sua providência. Eu não quero acumular coisas, eu não quero ter a minha própria previdência, eu quero ter a sua providência. Eu acredito que o Senhor é Deus e cuidará de mim. Então são vários os pedidos. Quando no Pai Nosso mesmo diz, antes, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ora, você pode estar até se condenando falando isso, porque se você não estiver perdoando, você está pedindo para Deus não te perdoar. Você está falando, perdoa como eu perdoo. Então, se você não perdoa, você está pedindo para Deus não te perdoar. Porque você está dizendo, perdoai nossas ofensas como nós perdoamos os que nos ofenderam. Nós estamos pedindo a Deus que faça isso. Depois não pode culpar, né? Porque a gente pediu para ser assim, a gente se comprometeu. Ora, eu vou perdoar, e o Senhor me perdoa como eu perdoar. Nós estamos pondo uma condição ao perdão de Deus. Senhor, o Senhor me perdoe como eu perdoar. Nós estamos pondo essa condição. Não nos deixeis cair em tentação. Isso é um pedido que nós temos que fazer. Nós sabemos onde aperta o calo, não é assim? Que diz no ditado popular. Nós sabemos onde a tentação é mais forte. Nós sabemos o que nós não podemos acessar na internet, porque vai gerar uma tentação muito forte que eu não vou resistir. Nós sabemos os lugares que eu não posso frequentar, porque pode me remeter ao passado e pode ser que eu caia. Então eu estou pedindo a Deus, não me deixe cair em tentação, não me deixe, e eu tenho que colaborar com isso. Então Deus vai dar inspiração, a pedido da nossa oração, Ele vai dar inspiração para a gente saber, olha, você não quer cair em tentação, foi isso que você me pediu? Então não faça isso. Não faça. Santo Agostinho disse assim, que Satanás, ele é um cão acorrentado, e ele morde quem passa perto dele. Então você sabe até onde alcança a corrente dele, não passa perto, senão você vai ser mordido e vai doer. Quando nós pedimos a Deus isso, Deus vai dar inspiração no momento, dizendo, olha, não acesse isso, olha, não ouça isso, olha, não vá lá, olha, não faça isso. O Espírito Santo vai ajudar a pedido da oração do Pai Nosso. E aqui também, mas livrai-nos do maligno. A gente vê que a tradução para o português, para a língua portuguesa dessa oração do Pai Nosso, é equivocada. Quando se diz, mas livrai-nos do mal. Porque o mal pode ser, abrange muitas coisas, né? Não é só o maligno que é mal. O ser humano também é mal, e existem várias outras coisas mais. Aqui, e o Catecismo da Igreja é claro em definir essa passagem, naquele meu livro eu escrevi isso e citei a passagem. O Catecismo da Igreja é claro em definir, quando rezamos, mas livrai-nos do maligno, nós estamos
pedindo a Deus que nos livre da pessoa de Satanás, desse anjo decaído, pervertido e pervertedor. É dele que nós estamos pedindo que Deus nos livre. Não é de qualquer tipo de mal. Aqui nós estamos pedindo que nos livre de Satanás, que é quem pode causar um mal terrível para a nossa alma, não só para o nosso corpo. Então a oração toda do Pai Nosso, ela é maravilhosa exatamente por causa disso. Ela é uma catequese, um jeito, é Jesus ensinando um jeito de agradar a Deus. Jesus ensinando como deve ser o coração do homem na oração. Falando um pouco sobre a oração também, a oração é um sinal da obediência também. Por quê? Porque Jesus também disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que ligares no céu, estará ligado na terra. O que desligares, está desligado. Então, a igreja coloca as orações para os fiéis rezarem. Então, a igreja liga com indulgências, várias promessas de aparições de santos e várias promessas também de revelações particulares para os santos da igreja, que são aprovadas, algumas são aprovadas pela igreja. Então essas orações que a igreja nos dá, como o Papa João Paulo II, que coloca um mistério a mais no terço, né? Um mistério a mais no rosário, e incentiva a oração do rosário, como a Virgem de Fátima pede a oração do rosário. Então é um sinal de obediência a Deus, e isso é ligado pela igreja, isso está na Bíblia, para aqueles que não acreditam. A igreja tem esse poder de ligar, de colocar um caminho entre o homem e Deus, porque assim Deus deu à igreja. Quero encerrar com uma passagem do Antigo Testamento, está em 2 Reis 5, onde acontece um caso curioso, e que mostra um pouco sobre essa perseverança na oração, que a oração é mais do que repetições de coisas, mas a perseverança, a constância, a luta no cumprimento e na obediência daquilo que Deus e o que a igreja nos pede como oração. Na 2 Reis 5, está narrando o caso do sírio Naamã. Vocês já ouviram falar? Já leram essa passagem com o profeta Eliseu? Então o que acontece? Esse sírio era um grande general do exército da Síria, um homem famoso assim de guerra, muitas guerras. Ele era muito conhecido, bem remunerado, muito próximo do rei da Síria. E ele é enviado para Israel, porque ele pegou lepra, se descobriu com lepra, e lepra não tinha cura naquela época. E ele é enviado a Israel para procurar o profeta Eliseu, porque Eliseu já tinha feito oração por várias pessoas com lepra, e eles tinham sido curados. Então o rei da Síria envia o Naamã, o sírio, até o profeta Eliseu. Naamã pega a comitiva dele com um monte de camelo, com ouro, com presente, com um monte de coisa, e vem trazer para Eliseu, o profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias. Ele chega com aquela comitiva, cheio de gente, um monte de soldado com ele, um monte de riqueza e presentes para dar para Eliseu, né? E ele mesmo narra nesse 2 Reis 5, que ele esperava que Elias ia sair lá para fora e o receber, como ele era um general, com todas as honras de um general, ia chamar ele lá para dentro, ia fazer uma oração, ia pôr a mão nele, e tudo aquela coisa, todo aquele rito. Eliseu só mandou alguém que morava junto com ele ir lá avisar ele. Ele chegou lá na porta, vim falar com o profeta Eliseu e tal. Eliseu falou: vai e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e vai embora, que não vai sarar a lepra. Desse jeito assim. Ele ficou indignado, porque ele falou: mas por que se banhar no rio? Será que Israel tem rio melhor do que na Síria? Se fosse para se banhar no rio, eu não tinha viajado tantos dias para chegar aqui, e esse homem nem me receber, nem olhou na minha cara, nem me disse oi, nem quis me ver. Aí ele está indo embora, fala: vou embora de volta para a Síria, eu vou fazer coisa nenhuma que esse doido falou. Aí ele vai saindo, aí um dos soldados dele diz para ele, fala: mestre,
Se o profeta tivesse dito para você que para você ficar curado da lepra, você teria que fazer grandes proezas, você iria fazer? Ele falou, claro que iria. Ele falou, e por que você não quer fazer essa coisa tão fácil? Não tem nada a perder. Vai lá, mergulha 7 vezes no rio. Aí ele baixou a cabeça e foi. Contrariado, ele foi. Mergulhou a primeira vez e nada. Segunda vez e nada. Terceira vez, quarta, quinta vez. Eu acho que na quinta vez ele já olhou para esse servo e pensou, você vai ser decapitado. Você vai ser decapitado. Olha a humilhação que você está fazendo eu passar, né? Olha, todo mundo vendo isso, né? Sexta vez e nada, lepra nele, né? Porém na 7ª vez, quando ele joga a 7ª vez, a bacia com água nele do Rio Jordão, imediatamente ele fica curado da lepra. Imediatamente ele fica curado. Então isso mostra, depois ele quis levar os presentes para Eliseu não quis presente nenhum. Nem Eliseu era pouca ideia com o Eliseu, né? Ele não quis. Mas ele vai, ele é curado e ele agradece a Deus, depois monta na Síria um altar para Deus e tudo assim. Mas o que mostra isso? A insistência na oração, a obediência ao profetismo, a obediência ao profetismo da igreja, a obediência ao que a igreja pede, a constância naquilo, mesmo que pareça um ato de doido. Eu não vou ficar aqui rezando 4 vezes o terço? Para quê? Mas Nossa Senhora pediu em Fátima para se rezar, o Papa João Paulo II pediu também, mas eu vou ficar rezando para quê? A obediência gera a ação de Deus. A obediência faz o homem de oração, faz a mulher de oração, faz toda a diferença na vida de quem quer seguir a Deus. Então que a gente leve isso para nossa casa, para o nosso coração, que sempre quando a gente tiver preguiça de rezar, alguma coisa assim, a gente lembre do Naamã, né? Lembre dele, como que ele insistiu, como que ele foi, meio contrariado, mas foi, fez e deu certo. Então, que a gente também tenha que o anjo da guarda possa ser esse nosso soldado que avisou, vai lá, reza lá, às vezes melhora, né? Não tem nada a perder rezando, né? Rezar que a graça acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.